Porque assim, como vocês falaram, não tinha salário, né? Então, existia alguma coisa assim, não, só vai pela glória ou vai porque quando você voltar vai ter alguma coisa aqui te esperando, ou algo desse sentido, ou não? Então, em janeiro de 1865, a guerra, como eu disse, foi deflagrada em novembro de 64. O Império tinha um exército pouco eficiente, que se arrastava, e aí, para facilitar o alistamento de novos voluntários, em janeiro de 65, o Império criou lá um decreto, conhecido como Decreto 3.371, e esse decreto previa a criação dos corpos de voluntários da pátria. E aí cada província se encarregava de constituir seu próprio corpo de voluntários. Aí os jornais se encarregaram de fazer um trabalho de disseminação de informações positivas acerca dos alistamentos. E aí o Império prometeu, né, o imperador Pedro II prometeu gratificações aos soldados, aos voluntários, prometeu, por exemplo, um soldo vitalício quando do fim da guerra, prometeu demarcação de terras aos indígenas, estabelecendo a possibilidade de concessão de lotes em colônias militares e agrícolas. Então isso motivou, de certa forma, os chamados grupos subalternizados, né? As pessoas que pertenciam a esses grupos invisibilizados pela sociedade. E aí negros escravizados e libertos, por exemplo, também ficaram muito entusiasmados. Pessoas que tinham cometido crimes comuns deveriam ser perdoadas de seus crimes caso fossem para a guerra, quando a guerra acabasse. Então, por exemplo, para você ter noção, o Império comprou escravizados, inclusive tem texto sobre isso, o Império comprou escravizados e concedeu uma carta de alforria caso o cara fosse para a guerra e aí a guerra acabou, ele estaria em liberdade. Só que aconteceu o contrário. Quando a guerra acabou, que eles muitos negros escravizados, ao desembarcarem nos portos, foram reescravizados. Atenção. Só faz de conta que a política não interessa quem manda, meu bem. E Deus sabe que a política lhe interessa muito. Está no ar a Rádio Libertadora. Esse episódio só é possível graças aos nossos apoiadores. Satisfação total. E se você curte nosso trabalho e quer nos apoiar também, é só clicar no link na descrição desse episódio ou acessar o apoia.se/podhistoriapodcast. Seu apoio é fundamental para que a gente continue com esse projeto. Que o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai já saíram na trocação franca num conflito conhecido por aqui como Guerra do Paraguai, talvez você já saiba. Mas e se eu te disser que a monarquia brasileira recrutou indígenas das formas mais variadas possíveis para lutar nessa guerra? Pois é, o episódio de hoje é sobre a participação dos povos indígenas na Guerra do Paraguai. A ideia aqui é olhar para os povos nativos como agentes da história do Brasil, participantes ativos da estrutura social criada durante a guerra. E para essa conversa, a gente recebe o historiador Adalto Santos da Rocha, doutor em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e autor da tese Indígenas em Marcha, Recrutamentos e Resistências na província de Alagoas durante a Guerra do Paraguai entre 1864 e 1870. Também temos convidado por aqui hoje o professor Edson, né, que já pode até pedir música no Fantástico, já que é a terceira participação dele aqui conosco, então satisfação total. E para você que está ouvindo agora, não se esqueça de seguir e avaliar nosso podcast na sua plataforma preferida, isso ajuda demais o nosso trabalho. Então, professor Adalto, se apresenta aí para os nossos ouvintes, né? Fala um pouco assim da sua carreira e explica um pouco sobre a sua pesquisa também, né? O porquê que você se motivou, né, assim, enveredar por esses caminhos, assim. Boa noite, João Marcos, boa noite, professor Edson, boa noite aos ouvintes. Gostaria de iniciar agradecendo o convite, tratando da importância desse podcast, não só desse podcast, mas dos veículos de comunicação, né, de maneira geral, para o conhecimento histórico. Agradecer ao professor Edson pela sugestão do meu nome para esse momento, para essa conversa. Bom, eu sou alagoano, sou filho de agricultores semi-analfabetos, nasci num município pequeno de Alagoas chamado Taquarana, e por aqui resido, e fiz a minha carreira, a minha formação escolar e carreira acadêmica toda em instituições públicas, né? Da minha graduação em História na Universidade Estadual de Alagoas, Campus 3, em Palmeira dos Índios, fiz um mestrado em História na Universidade Federal de Campina Grande, fui orientando do professor Edson Silva, tive a grata satisfação de ser orientando dele,
E, como você disse, concluí meu doutorado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro recentemente, sob as orientações da professora Vânia Moreira, né? Eu cheguei à temática indígena a partir de um grupo de pesquisas da Universidade Estadual de Alagoas, o Grupo de Pesquisas em História Indígena de Alagoas, o GPIAL, que é coordenado pelo professor Adelson Lopes Peixoto. E no grupo de pesquisa, eu comecei a analisar, observar e buscar discutir as participações indígenas na construção da história de Alagoas, em diversos episódios, né? E depois de um determinado momento, conhecendo um pouco mais a bibliografia sobre a Guerra do Paraguai e também as fontes documentais, uma lacuna histórica que existia sobre a temática em âmbito estadual, aqui no caso de Alagoas, comecei a me interessar pela temática. O professor Edson foi um dos primeiros a ser comunicado sobre o interesse, né? E aí o professor me cedeu livros, sugeriu formas de leitura da documentação, fontes, por onde começar, e aí eu fui me interessando um pouco mais sobre a participação dos indígenas no conflito e de que maneira eles foram recrutados, como reagiram às formas de recrutamento, como tiraram proveito, como interagiram com outros atores sociais ou agentes sociais. E isso me custou 5 anos, mais ou menos, aí de pesquisas, de leituras, e foi um misto de aprendizado, de discussão histórica, fez com que nós chegássemos a esse momento, né? Então, por isso, eu cheguei até aqui, acho que foi uma apresentação breve, mas a gente pode falar sobre minha trajetória ao longo do processo. E aí, professor Edson, fala um pouco pra gente também, como é que foi, né, orientar o professor Adalto, como é que foi esse processo, assim? Boa noite, João, boa noite, Adalto, bom dia, boas tardes, boas noites, àqueles e aquelas que irão nos escutar posteriormente. Agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade, dizer da minha satisfação de estar aqui com Adalto. Adalto é um jovem e brilhante pesquisador, elaborou uma tese que foi bem avaliada pelo Francisco Doratioto, o principal especialista sobre a Guerra do Paraguai no Brasil, um pesquisador renomado. E orientar Adalto no mestrado foi uma coisa muito tranquila. Adalto é um pesquisador, um estudante, uma pessoa que tem uma dedicação exemplar e sempre cumpriu não só o que era previsto, mas também sempre esteve além dos temas pesquisados, uma pessoa arguta, procura estudar, conhecer. Então, Adalto foi um orientando e é um pesquisador que dá muito orgulho, muita tranquilidade para ser orientado. E eu tenho muito orgulho de ter sido um orientador, alguém que contribuiu um pouco aí na trajetória de Adalto, que tem brilho próprio. Adalto é uma pessoa muito capaz. Eu, inclusive, fico pensando que as editoras deveriam descobrir, conhecer a tese de Adalto e publicá-la pelo mimetismo, pela preciosidade, pela importância dessa discussão. Nos últimos anos, a gente tivemos várias abordagens sobre diferentes sujeitos participando da Guerra do Paraguai, e sobre os indígenas ainda existe uma lacuna considerável, e mais ainda pensando nos indígenas do Nordeste. E essa pesquisa de Adalto vem preencher essa lacuna, né, que é uma lacuna aí explícita. Então, estar aqui com Adalto é uma satisfação muito grande, né, e um reconhecido pesquisador. Então, agradecer a vocês mais uma vez a oportunidade e vamos conversando por esse tema que é fascinante e apaixonante, que é a participação indígena na Guerra do Paraguai. Com certeza. E aí, professor Adalto, explica pra gente, então, né, qual que é o contexto histórico da Guerra do Paraguai e por quais razões esse conflito ali ele vem a acontecer, né? Ele vem a se transformar em um conflito armado de fato. Então, a chamada Guerra do Paraguai é a denominação mais usada, né, para se referir a um conflito que aconteceu entre o Império e a chamada Tríplice Aliança, né, Uruguai, Argentina e o Império contra o Paraguai. Foi um conflito que ocorreu ali na Bacia do Prata, o que a gente vai chamar mais ou menos de Chaco, né, na região pantanosa entre o Paraguai e o Império, durante mais ou menos 6 anos, né, entre 1864, fins de 64, e mais ou menos até março, abril de 1870. Esse conflito de longa duração, reconhecidamente o maior conflito armado da América Latina, aconteceu em função
de questões muito espinhosas que já eram estabelecidas entre o Império e o Paraguai. E quais seriam essas questões espinhosas? A definição de uma fronteira geográfica mais rígida entre o Império e o Paraguai. Ou seja, naquela região ali do Chaco, não havia formas de estabelecer limites territoriais, e aí o Império interessava pelo território paraguaio e vice-versa, né? Essa era uma questão. A segunda grande questão era um dilema envolvendo problemas raciais, porque você tem um império de dimensões continentais que se sustentava ainda a partir da escravização, né, da exploração da mão de obra de pessoas escravizadas que eram trazidas da África para o Brasil, né? E aí o conflito, houve um processo de aprisionamento de uma embarcação do Império por parte do Paraguai, na altura do Mato Grosso, e aí, em novembro de 64, declarou-se guerra, o Paraguai declarou uma guerra contra o Império, né? E nesse processo todo, o Império achava, por uma questão de grande extensão territorial, achava que venceria o Paraguai em curto período de tempo, o que na prática se mostrou de outra forma, ou seja, conduziu tanto o Paraguai quanto a Tríplice Aliança para um conflito armado que se arrastou por duradouros 6 anos. E por que o conflito durou tanto? Uma das explicações mais, eu diria assim, mais costumeiras ou mais aceitáveis pela historiografia seria a de que o Império, além da desorganização nas forças, no aparato militar, nas forças de segurança, o Império não conhecia uma cartografia eficiente do território paraguaio, o que dificultava, por exemplo, ações de guerra numa região pantanosa, né? Então, os precedentes para o surgimento de um conflito naquela região foram estabelecidos basicamente por questões de indefinição geográfica, né? Essa é a explicação mais plausível, né? Evidentemente que, a partir das pesquisas históricas, outras explicações também foram surgindo, mas essa, pelo menos até onde conheço, tem sido a mais aceita pelos historiadores. E é isso, falando da questão racial, professor, como que era, vamos dizer assim, de modo geral, a vida dos povos indígenas na região Nordeste ali principalmente, né? Baseado em um regime que era escravista ainda, não escravizava ali, vamos dizer assim, por via de regra, os nativos, né? Mas como que era a vida dessas populações nesse período? Como que os próprios portugueses, os descendentes, os homens livres, tratavam, né? Se relacionavam com esses povos e vice-versa também? Então, na segunda metade do século XIX, instituiu-se no Império, pelo menos a partir de 1845, diretorias que tratavam de questões indígenas. Então, as províncias elas tinham uma diretoria específica para tratar de questões indígenas, as chamadas Diretorias Gerais dos Índios, e as diretorias gerais, por sua vez, eram fragmentadas em diretorias parciais, né? No caso de Alagoas, a partir de 1849, a Diretoria Geral dos Índios começou a operar de maneira eu diria assim, mais evidente, e existiam 8 diretorias parciais, no caso de Alagoas, e cada diretoria parcial tinha a incumbência de cuidar, de tratar das questões envolvendo os aldeamentos. Então, nós tínhamos 8 aldeamentos reconhecidos, poderemos falar sobre eles, né? E um diretor-geral, que por sinal, aqui em Alagoas, era um senhor de engenho. Ele possuía 2 engenhos muito produtivos, o Saboeiro e o Riachão. Se chamava José Rodrigues Leite Pitanga, era um oficial da Guarda Nacional e um cara que tinha muita influência. Para você ter noção, e para os nossos ouvintes também, o professor Edson, José Rodrigues ele ocupou o cargo de diretor-geral dos Índios de 1849 a 1872. Então, ao longo desse processo, ele vivenciou e exerceu muito poder sobre os indígenas e também sobre as decisões, no caso da província, inclusive durante a Guerra do Paraguai, uma vez que ele permaneceu sendo o diretor-geral. E aí, para ocupar as diretorias parciais, normalmente escolhiam-se pessoas ligadas ao universo açucareiro, né? Então, senhores de engenho, ou filhos de grandes produtores de cana-de-açúcar, por exemplo, né, dos fornecedores, e assim sucessivamente. Agora, é bom que se diga, não pensemos que os indígenas aceitavam de bom grado indicações de senhores de engenho de uma forma banalizada, como se os indígenas também não pudessem opinar. Eles negociavam com a diretoria geral as nomeações dos diretores parciais. E normalmente trocavam cargos, barganhavam espaços, né?
Nem sempre era um jogo justo, né? Mas havia, portanto, esse processo de negociação com as diretorias. No caso de Alagoas, a despeito de não haver, do ponto de vista formal, legislativo, a possibilidade de escravizar indígenas, muitos indígenas, inclusive eu encontrei menções na documentação de muitos indígenas trabalhando de forma compulsória nos canaviais do próprio Leite Pitanga, em atividades braçais exercidas, sobretudo em obras públicas, por exemplo. Então, o que estava em jogo, na maioria das vezes, era a exploração do trabalho indígena, né? E de um trabalho indígena que fosse compulsório. Aliás, esse é um debate que tem sido tratado também pelos historiadores, porque na Guerra do Paraguai, e não só na Guerra do Paraguai, mas também em outros conflitos, é comum a gente enxergar recrutamento como se fosse um engajamento de mão de obra que não é tratado como trabalho, né? E é sempre bom lembrar que a atividade militar é trabalho. E uma vez engajados nas tropas para combaterem, quer seja na Guerra do Paraguai ou em conflitos regionais, os indígenas estavam trabalhando, né? Porque a atividade militar, do ponto de vista do mundo do trabalho, também representa uma força de trabalho mobilizada, né? Então, João, os indígenas, portanto, não viviam ainda a partir desse processo de exploração do trabalho nos canaviais, no corte de madeira, no transporte de madeira e em outras atividades, aprisionando outros indígenas. No entanto, ao contrário do que a gente imagina, eles também negociavam, barganhavam, né? Peticionavam as autoridades, enfim. E aí você fala, né, sobre essas barganhas, tem como explicar pra gente um pouco, né, como é que funcionava, o que era barganhado, vamos dizer assim, né, nessas negociações, ou registro histórico disso especificamente é muito complicado? A barganha específica no caso da Guerra do Paraguai, até onde conseguimos evidenciar, poderia ser desde uma simples petição para desertar das fileiras militares, alegando motivos diversos, até a ocupação de um cargo ou de cargos no oficialato da Guarda Nacional. E ocupar cargos, por exemplo, na Guarda Nacional, dependia de uma anuência, de uma aprovação da Diretoria-Geral dos Índios. Para se ter a aprovação da Diretoria-Geral dos Índios, evidentemente precisava se negociar mão de obra, e não só mão de obra, mas também engajamento nos frontes, troca de informações e assim sucessivamente. Então, barganha também significa resistência, né, em determinados sentidos. A questão da anuência da diretoria-geral é porque você precisava, ali no século XIX, para pertencer ao oficialato, você precisava comprovar renda. E muitas vezes precisava comprovar renda por meio de propriedade latifundiária, propriedade de terras. Quem concedia a comprovação de rendas era o diretor-geral dos índios, né? Então, ou seja, os indígenas eles não estavam alheios ao processo, né? Eles agiam e reagiam o tempo todo de acordo com a leitura que eles próprios faziam do mundo ao seu redor, como nos alertou o professor John Monteiro, né, num texto clássico. Eu queria retomar algumas questões que o professor Adalto colocou muito bem. Primeiro, ao pensar a participação dos indígenas na Guerra do Paraguai, nós queremos evidenciar a participação dos indígenas na história do Brasil, e superar aquela abordagem que os indígenas se limitam a ser citados apenas no início da colonização. Então, compreender os indígenas nos processos históricos na história do Brasil, ao longo da história do Brasil, como protagonistas. Então, esse é um dos momentos, a Guerra do Paraguai na história do Brasil, que os indígenas participaram. Existiram outros momentos. Esse é um dos momentos, né? Essa é uma questão. A segunda questão, como também colocou muito bem o professor Adalto, é compreender essas figuras do diretor-geral dos índios nas províncias e os diretores faciais. Geralmente eram vinculados ao partido do poder, o Partido Conservador, o Partido Liberal. E como bem afirmou o professor Adalto, sempre era um latifundiário, um grande proprietário de terras, e ao ser nomeado diretor-geral da província ou diretor parcial, ele tinha sob seu comando centenas de braços, né? Força de trabalho disponível. E isso significava também barganha de poder, status. A gente está tratando de oligarquias em Pernambuco, em Alagoas, no Rio Grande do Sul, onde é que fosse. E essas figuras vinculadas à política também estavam usufruindo dessa mão de obra. Lembrando que esses cargos sequer eram remunerados. Então, como é que o sujeito aceitava ser diretor de índios na província ou diretor parcial nos aldeamentos de graça? Obviamente que
como diz um amigo meu, no capitalismo não existe almoço de graça. Então havia interesses também dessas figuras, né? Outra coisa importante é compreender esse contexto da dominação política, né? E como os indígenas vão reelaborando estratégia de viver desse mundo, esses impactos. Então, se você não pode com seu inimigo, você finge-se aliar-se a ele e vai sobrevivendo nas malhas do poder. E é isso que a pesquisa do professor Adalto nos evidenciou. Como é que os indígenas, apesar dessa dominação, da invasão das terras indígenas pela oligarquia, donos de engenho em Alagoas, apesar disso, os indígenas participaram ativamente desse processo. Então, apenas retomar algumas ideias muito bem colocadas pelo professor Adalto. E aí, professor Edson, você tocou na questão interessante, que eu achei muito importante, sobre a remuneração. O José Rodrigues Leite Pitanga, curioso que ele dispensou, ele tinha uma gratificação, foi prometida pelo diretor, pelo presidente da província, né? E ele dispensou. Agora, em contrapartida, João, e é muito legal você acompanhar a trajetória dessas figuras lendo a documentação. Eu tive um trabalho considerável para ler a documentação, mas às vezes você ri do que você encontra, né? E em um determinado momento, o José Rodrigues, que no começo da Diretoria-Geral dos Índios se alçou à categoria de uma pessoa boazinha, que estava ali para defender os indígenas, porque ele acreditava realmente que os indígenas, entre aspas, poderiam ser integrados à sociedade, como se os indígenas já não fizessem parte da sociedade ou fossem seres irracionais. Foi o mesmo José Rodrigues Leite Pitanga que 12 anos depois disse o seguinte: não vou mandar mais indígenas para o fronte da guerra, porque eu preciso de 40 deles na produção de açúcar do meu engenho, do engenho Saboeiro, né? Então, os papéis ocupados por essas figuras ao longo da história não deixam dúvidas de quais eram os propósitos por eles levados a cabo durante o processo de ocupação dessas pastas, né? E aí uma outra questão que eu acho central, professor Edson, é a alternância de poder. Se nós pegarmos, por exemplo, o caso da província de Pernambuco, você conhece muito mais do que eu, e o caso de outras províncias, em se tratando das diretorias gerais e parciais, e é um caso que a gente não evidencia para Alagoas. Ou seja, como esse rapaz, um oligarca que estava sempre associado ao poder, como disse o professor Edson, em determinados momentos, por exemplo, José Rodrigues estava do lado da monarquia, mas teve um período ali que ele estava do lado de um grupo revoltoso, e depois ele fez as pazes com a monarquia quando foi conveniente, né? Então, como o José Rodrigues conseguiu sobreviver nos bastidores do poder, nas malhas do poder, durante tanto tempo, sem sequer perder o cargo de diretor por algum período, né? Justamente explorando a mão de obra dos indígenas e fazendo crescer os seus próprios rendimentos no universo açucareiro. E aí, João, eu fico lembrando da documentação, o José Rodrigues tem o caso curioso de pessoas que apelavam a José Rodrigues para não serem enviadas à Guerra do Paraguai. E aí, daí a gente vai entendendo qual seria a função dele durante a guerra. O José, ele julgava quem poderia ou não ser enviado para a guerra. E muitas vezes as pessoas eram aprisionadas, os indígenas eram aprisionados de forma injusta e arbitrária. E eram aprisionados justamente porque o José Rodrigues permitia. Aí eu lembro que teve o caso de um indígena, me parece, no aldeamento de Atalaia, o indígena foi acusado de traição, alguns meses antes da Guerra do Paraguai, inclusive, ser deflagrada, né? Ele foi aprisionado, me parece que em agosto ou setembro de 1864, na transferência do aldeamento de Atalaia para a sede da fazenda do José Rodrigues, deflagrou-se a Guerra do Paraguai, né? Passaram-se meses e tudo mais. E aí, como forma de punição por uma suposta traição, que seria uma transgressão da moral no século XIX, o indígena foi enviado à Guerra do Paraguai para servir de exemplo, né? Então, existem casos que são muito absurdos. Por exemplo, nós tivemos os casos, né, de patrulhas que cercavam os aldeamentos à noite e realizavam os recrutamentos noturnos. Ou seja, as pessoas elas estavam ali dormindo, descansando,
porque afinal de contas tinham passado o dia todinho trabalhando, e aí elas se depararam com grupos de pessoas armadas que vagavam, passavam a noite inteira à procura de potenciais soldados para mandar para a Guerra do Paraguai, e que miravam justamente os aldeamentos como forma de obtenção de soldados. E qual é o elemento interessante dessa história toda? O cara era indígena, mas ele, uma vez recrutado numa listagem de uma comarca, de uma vila, não sendo classificado ou rotulado como indígena, resultava no seguinte: o aldeamento estava devendo uma cota de indígenas a serem enviados justamente para a diretoria geral. Então você não era um recrutamento aleatório como se imagina, como se pensa. Pelo contrário, José Rodrigues dizia assim: olha, gente, nós precisamos de 10 indígenas de cada aldeamento. E aí o diretor parcial que se virasse, junto com os indígenas, que nas situações mais diversas eram aliados, para escolher quem deveria ou não ser enviado ao front. E aí, às vezes, faltava indígena, porque os indígenas tinham sido recrutados numa listagem comum, que a gente vai chamar de listagem comum, né? A Guerra do Paraguai provocou um caldeirão de problemas nas províncias, e em Alagoas não foi diferente. E aí, professor, eu queria entender, né, quando você fala dessas pequenas estratégias da própria diretoria geral para poder, vamos dizer assim, esconder talvez, né, alguns nativos da guerra para poder trabalharem nos engenhos. Como que eles faziam assim para poder esconder esse tipo de prática do próprio império? Ou o império sabia, sabe? Nesse sentido assim, sabia, era conivente. Eu posso, talvez, ilustrar, Daldo, duas situações e você complementa por causa de Alagoas. Eu pesquisei o Chucuru do Urubá, e sempre eu vi na minha pesquisa, nas minhas andanças nos territórios indígenas em Pernambuco, memórias sobre a Guerra do Paraguai. Eu fui pesquisar o Chucuru do Urubá, um pouco dos Funiô, que habitam em Águas Belas, os Chucuru do Urubá habitam em Pesqueira e Poção, ambos os povos no agreste pernambucano, no semiárido. E eu encontrei na documentação duas situações. Primeiro, um indígena que afirmava que era rimo de família, que os pais eram idosos e que ele não podia ser recrutado. Então, ele peticionou ao presidente da província e ele terminou, depois de muita insistência, apesar de recrutado compulsoriamente, ele foi liberado do recrutamento. E outra situação, esse não conseguiu, um outro indígena que afirmava que era doente, inclusive das faculdades mentais. Mas, apesar disso, o requerimento dele foi ignorado e ele foi enviado para o fronte. Mas eu quero apenas ilustrar com essas duas situações como os indígenas recorreram aos caminhos formais, né? Peticionar as autoridades da província, isso quando ele já faz ao diretor parcial, ao diretor-geral dos índios, e a terceira instância seria o presidente da província. São estratégias formais. Há outros casos que eu lembro, os indígenas relatando das memórias orais, indígenas que cortavam o dedo, porque a pessoa sem um dedo não é recrutada para a guerra, se vestiam de mulheres, fugiam para as matas, ou colocava alho no ânus para ter febre e não ser recrutado. Quer dizer, existiram várias formas de burlar o recrutamento compulsório, que foram relatadas pelas memórias dos indígenas que eu entrevistei, e possivelmente o professor Adalto encontrou na documentação registro também de outras formas de burlar ou de impedir o recrutamento compulsório para a guerra. Excelentes colocações, professor. No caso de Alagoas, eu acho que uma questão que o João colocou seria como os indígenas, de certa forma, eram conduzidos aos frontes, né? E depois como eles conseguiam, muitas vezes, se livrar do front. Nessa questão dos recrutamentos noturnos, eu me lembrei, teve um caso curioso, entre o aldeamento de Jacuípe e a colônia militar Leopoldina. Noticiou-se que existiria uma festa, e que a festa seria patrocinada por autoridades da colônia militar Leopoldina. Então os indígenas foram para a festa, né? E ao chegar à festa, se depararam com um recrutamento forçado. E aí teve um caso, professor, eu não sei se o senhor lembra, porque faz um tempo já, mas teve um caso que eu coloquei lá no texto, de uma feira livre, também na colônia militar Leopoldina, e aí tinha um diretor muito chato, um tal de Pereira Ramalho, e esse cara, ele na feira, do nada, ele começou a prender as pessoas e mandar para a guerra.
E aí Um existia, diretor parcial, né? De aldeamento. não era diretor parcial, ele era o diretor da colônia militar. E aí ele, usando aquela estratégia de prender indígenas, aprisionar indígenas, para colocar na listagem comum e livrar os colonos do recrutamento. Então, existia um jogo de interesse muito intenso que resultava, em linhas gerais, na proteção. Cada grupo protegia sua força de trabalho, né? O diretor da colônia militar protegia os colonos, porque precisava dos colonos para a colônia existir. Os diretores parciais buscavam evitar, retardar a ida de indígenas ao fronte em função das demandas de trabalho, e assim sucessivamente. Aí, uma questão interessante, a gente estava falando, professor Edson, da troca de cadeiras no poder provincial durante o século XIX. Era comum, João, o cara ser diretor parcial em um mês, 2 meses depois ele era o presidente da província, porque o Estado estava se consolidando ainda naquele processo. Então, as pessoas elas não faziam um curso para ser presidente da província, elas aprendiam na prática, né? Era uma espécie de estágio que você fazia, um estágio forçado, e o cara simplesmente ocupava a cadeira mais importante da província. Determinadas questões aconteciam na gestão de um presidente, a exemplo de recrutamentos ilegais, e 2 semanas depois já existia um novo presidente na província das Alagoas. Quem iria responder por esses recrutamentos ilegais, por tais recrutamentos, né? Então, era muito confuso, a administração provincial era muito complicada. E aí os indígenas eles sabiam disso. Eles se revoltavam, como disse o professor Edson, eles fugiam para as matas, eles depredavam, destruíam as instalações carcerárias, sabotavam os armamentos. Mulheres cercavam patrulhas de recrutadores e libertavam potenciais recrutas. E aí os recrutadores não podiam atirar nas mulheres porque feria a moral oitocentista, né, a moral do século XIX. Então, cenas de aproveitamento, cenas de oposição à guerra foram evidenciadas das maneiras mais absurdas. Como disse o professor Edson acerca do cara que cortou o dedo, eu me lembro, depois posso até passar essa referência documental. Eu lembro do caso de um cara que cortou a perna, amputou a própria perna para não ser enviado ao fronte, depois ele faleceu, né? E ele foi ao falecimento vitimado por uma hemorragia que aconteceu em função desse processo de amputação. Imagina o desespero dessa pessoa, né? E com certeza, com as condições médicas do século XIX, deve ter granguenado, acontecido alguma coisa, né? Sim. No começo, João, tanto para os indígenas quanto para pessoas que não pertenciam necessariamente aos aldeamentos, participar da guerra era motivo de honra, era motivo de um certo saudosismo, porque orgulho, porque acreditava-se numa guerra de curta duração. Só que a guerra ela foi, né, Adalto, nativismo, patriotismo, né? Exaltação da brasilidade, do Império Brasileiro. E como essa exaltação ela era colocada para os, vamos dizer assim, porque eu sei que os africanos, professor, os escravizados, eles de fato eram forçados e, vamos dizer assim, o império não estava nem aí, sabe? Mas os nativos, como é que eles eram captados? Porque, assim, tinham as estratégias compulsórias, né? Mas vamos dizer assim, como é que os camponeses, como é que as pessoas pobres, como é que os nativos que iam por vontade própria, eles eram convencidos a ir pra guerra, né? Porque assim, como vocês falaram, não tinha salário, né? Então, existia alguma coisa assim, não, só vai pela glória ou vai porque quando você voltar vai ter alguma coisa aqui te esperando, ou algo desse sentido, ou não? Então, em janeiro de 1865, a guerra, como eu disse, foi deflagrada em novembro de 64. O Império tinha um exército pouco eficiente, que se arrastava, e aí para facilitar o alistamento de novos voluntários, em janeiro de 65 o Império criou lá um decreto, conhecido como Decreto 3.371, e esse decreto previa a criação dos corpos de voluntários da pátria. E aí cada província se encarregava de constituir seu próprio corpo de voluntários. Aí os jornais se encarregaram de fazer um trabalho de disseminação de informações positivas acerca dos alistamentos. E aí o Império prometeu, né, o imperador o Pedro II prometeu gratificações aos soldados, aos voluntários, prometeu, por exemplo, um soldo vitalício quando do fim da guerra, prometeu demarcação de terras aos indígenas, estabelecendo a possibilidade de concessão de lotes em colônias militares e agrícolas. Então isso motivou, de certa forma, os chamados grupos subalternizados, né? As
pessoas que pertenciam a esses grupos invisibilizados pela sociedade. E aí negros escravizados e libertos, por exemplo, também ficaram muito entusiasmados. Pessoas que tinham cometido crimes comuns deveriam ser perdoadas de seus crimes caso fossem para a guerra, quando a guerra acabasse. Então, por exemplo, para você ter noção, o Império comprou escravizados, inclusive tem texto sobre isso, o Império comprou escravizados e concedeu uma carta de alforria caso o cara fosse para a guerra e aí a guerra acabou, ele estaria em liberdade. Só que aconteceu o contrário. Quando a guerra acabou, que eles muitos negros escravizados, ao desembarcarem nos portos, foram reescravizados. E na maioria das vezes, o cara ele passava por uma junta, que era chamada junta de alistamento. Cada província tinha várias juntas. Então ele tinha uma doença, ele falava assim, olha, eu tenho tuberculose. Aí os médicos da junta de alistamento da província das Alagoas, por um motivo ou outro, muitas vezes o cara ele tinha sido convencido pelas próprias autoridades, ele dizia assim, não, você está apto para a guerra. Mandava a pessoa lá para o fronte. Ao desembarcar no Rio de Janeiro, na então capital imperial, às vezes, não era comum, mas às vezes o corpo médico do Império reprovava o alistamento daquele soldado, então ele retornava à província. Em se tratando de um negro escravizado que tinha sido pago com o dinheiro do Império, o seu ex-dono, senhor de engenho, reescravizava. Encontrava com o cara numa feira, ou então ficava sabendo, através de alguma autoridade, um guarda nacional, que o negro escravizado tinha voltado lá da corte, e aí ele dizia, esse negro escravizado é minha propriedade. E com os indígenas não acontecia diferente. No caso dos povos indígenas, o que nós observamos, o professor Edson tem mais propriedade para falar sobre isso, diversos indígenas foram recrutados à força e enviados para a Guerra do Paraguai. Quando os indígenas voltaram, durante o processo de fim da guerra, encontraram os aldeamentos invadidos por senhores de engenho, plantações canavieiras aos montes, e as mulheres, que, uma vez com a saída dos esposos, tinham se tornado pais e mães das crianças. Então, os aldeamentos se tornaram lugar de muito desespero e de muita aflição no período ali da Guerra do Paraguai. Talvez esse seja um dos grandes motivos pelos quais a guerra, os alistamentos de indígenas para a guerra merecessem aí outros debates, né, professor? Outras dissertações e teses sobre outras províncias, né? Na minha pesquisa, eu encontrei a tipificação de outras formas de voluntarismo, né? Como colocou o professor Adalto, no início houve um entusiasmo. A imprensa, o professor Adalto fez uma pesquisa que evidenciou isso, a imprensa fez uma exaltação muito grande, né? Eu lembro, e eu cito lá na minha pesquisa de doutorado, a passagem de um batalhão, inclusive com indígenas, em direção ao fronte, e o jornal local publicou, exaltando que seriam novos guerreiros, que são os holandeses, que iam representar a pátria, iam defender o Brasil. Então a imprensa teve um papel importante nos primeiros momentos da guerra, nos primeiros meses, da exaltação desse patriotismo. Eu também encontrei situações em que, no caso do norte de Pernambuco, diante da miséria, da opressão, da falta de terra, das condições climáticas do semiárido, indígenas que se alistaram com a promessa dos vencimentos. Se não fosse para ele, para a família. E eu encontro depois a família cobrando os vencimentos. O governo prometeu e não pagou. Então há petições de famílias, de mães, de filhos, de pais, pedindo o vencimento que tinha sido prometido, porque se o sujeito foi para a guerra, não podia receber, mas seus familiares teriam recebido. E encontrando também casos de pessoas que foram recrutadas de forma compulsória. Então a gente pode falar dos voluntários da pátria e dos voluntários da corda, né? Que é um pouco a pesquisa que foi encontrada aí, as fontes pelo professor Adalto. Então, os voluntários da corda, quando o conflito, em determinado momento, ele demora bastante, e aí aquele voluntário, aquele entusiasmo, vamos vencer o Paraguai em 6 meses, desaparece, porque o conflito vai se alongando. Então, o Império Brasileiro começa a exercer, e aí tem esse papel importante desses oligarcas que eram diretores do INDE, começa a exercer um recrutamento compulsório, violento, arbitrário. E aí os voluntários da corda. Eu escutei situações de você, no caso do Funiô, por exemplo, habitante de Águas Belas, você forjar uma reunião
e cercar todo mundo, amarrar e trazer para Recife. Ou você chegar numa cidade, ter uma festa da padroeira, e aí o grupo de recrutadores cercar a festa da padroeira e pegar todos os homens em idade de recrutamento e amarrar na corda e trazer para o porto. Como também existe estudo de recrutamento de crianças, do Arsenal de Guerra, o atual Escola de Aprendiz de Marinheiro, que tem no Recife. Crianças para descascar batatas, e o Dionísio Cerqueira, que escreveu sobre um livro chamado Reminiscência da Guerra do Paraguai, fala de famílias, onde as crianças ajudavam a cozinhar e também recolher cascas de bala, o que fosse, lá no campo de batalha. Então, esse recrutamento, esse voluntarismo, esse processo, ele teve várias nuances, dependendo, e o professor Adalto conhece melhor do que eu na situação dela agora, dependendo do momento, do período da guerra. Então, esse recrutamento ele varia do forçado, do voluntário, da tentativa de vencimentos, garantir alguma coisa para a família, a promessa do governo em demarcar terra, e libertar os escravizados. Você tem um batalhão Zuavos da Bahia. Zuavo é uma palavra lá da Argélia, era uma guarda francesa de argelinos, e formado por, na verdade, surge na Tunísia, lá no início do século XIX, eram negros, e Zuavo eram soldados, até é uma palavra pejorativa naquele universo norte da África, seriam negros com fardas berrantes, cores berrantes. E esses soldados argelinos, tunisianos e também árabes foram recrutados na Argélia para fazer parte de uma guarda especial francesa. Essa mesma palavra é trazida para o Brasil, e você tem escravizados negros na Bahia, que formam um batalhão. Pernambuco também tem uma guarda dessa, que lá no Paraguai é chamado de Zuavo, e a promessa era libertar, a liberdade, a marcação de terra. Alguém me falava, eu não lembro agora precisão, que Alphaville, em São Paulo, o terreno da Alphaville, foi doado a um grupo de escravizados que voltaram da guerra. Hoje, Alphaville está na mão das elites. Como esse processo aconteceu, era necessário uma boa pesquisa. E aí, professores, quando vocês colocam todos esses relatos, né, isso obviamente gera muita raiva, principalmente quando a gente estuda a história do Brasil e percebe como foi a distribuição de terras dos imigrantes europeus que vieram para cá, entendeu? Os nativos na Guerra do Paraguai, eles tiveram a promessa de terem suas terras devolvidas, ou pelo menos demarcadas. Os escravizados tiveram a promessa de serem libertos. Quando voltaram, isso não aconteceu, mas os europeus que vieram para cá no começo do século XX, ferrados, conseguiram pelo menos um pedacinho de terra, pelo menos o mínimo para poder, sabe, para poder sobreviver, entende? E isso, cara, isso dá muita raiva. Eu queria saber, professor, com toda essa documentação, né, existe alguma estimativa de quantos nativos e quantos escravizados participaram da Guerra do Paraguai, pelo menos por parte do Império Brasileiro, ou não? Olha, que eu me lembre, eu jamais encontrei uma menção sobre a demografia, acerca do recrutamento de indígenas de maneira mais geral, e também dos escravizados, porque o primeiro censo geral do Império só foi publicado em 1872, né, 2 anos depois do fim da Guerra do Paraguai. Evidentemente que o censo foi construído ali durante o processo da guerra, eu imagino, mas havia uma dificuldade muito grande em contabilizar. Sinceramente, eu não tenho esse dado. Eu acho que falar algum dado aqui de maneira leviana seria problemático, no mínimo. Agora, eu posso dizer para você que no caso de Alagoas, que aí é a região que eu conheço de maneira mais aprofundada, os indígenas, o quantitativo de indígenas superou o número de guardas nacionais recrutados para a guerra. Então nós tivemos, por exemplo, inclusive há registro de documentais, o próprio José Rodrigues Leite Pitanga fazia questão de dizer que ao menos 450 indígenas foram recrutados para as linhas de frente do exército durante o período de guerra. Hoje, talvez, nos dias atuais, no debate atual, 450 pessoas significa pouco. Mas aqui a gente está tratando de um período em que as pessoas morriam, vitimadas por infecções diversas, que havia uma alta taxa de mortalidade infantil. Então, 450 pessoas na Alagoas do século XIX era muita gente. Um homem na sua fase adulta chegava ao quê? Uns 40, 50 anos? Mais ou menos. Né? Eu vejo também ainda, podemos pensar em duas questões. Primeiro, qual o interesse
das estatísticas oficiais registrarem indígenas e negros empobrecidos no seu recrutamento. Essa é uma questão que a gente precisa deixar ela bem explícita. E uma segunda questão é que a gente ainda tem muitas informações a ser pesquisadas. Por exemplo, o acesso aos arquivos do Exército Brasileiro. E eu imagino que teria que ser uma pesquisa muito detalhada, muito minuciosa, fazer um levantamento província a província, os batalhões. E não esqueçamos ainda dos possíveis recrutamentos clandestinos, né? Como é que você enviava levas de recrutados compulsoriamente para burlar? Isso é muito comum em recrutamento de guerra. Eu penso que essas três questões devem ser levadas em conta, consideráveis. Primeiro, o interesse em registrar. Você com certeza vai ter uma lista de militares de alta patente. Osório, Tamandaré, Dionísio Cirqueira, vários deles. O tal do soldado desconhecido vai sempre continuar desconhecido, né? Essa é uma questão. A segunda questão é nos faltam informações e me parece que uma pesquisa minuciosa, detalhada e demorada nos arquivos do Exército, que ainda são poucos pesquisados, poderia nos ajudar. E terceiro, compreender também as possibilidades de recrutamentos que não foram contabilizados. Eu penso que essas três questões devem ser consideradas ao pensar em estatística. Agora, realmente, essa é uma pesquisa que eu acho que merece ser realizada, né? Conhecer, pelo menos, estimativas, aproximações. Eu lembro bem, professor, se a gente pegar a listagem das pessoas que foram para a guerra, e aí esse trabalho pode ser realizado, uma pesquisa que pode ser realizada nos arquivos de cada estado. Para o caso de Alagoas e de Pernambuco, que são os arquivos que eu conheço, você observando as listagens, não há um demarcador étnico que determine, por exemplo, que o cara era Funiô, Chucurucariri, ou que o potencial recrutado era Vassucocal. Ou seja, aí vocês podem me perguntar, e como foi que você descobriu que os indígenas, determinados indígenas da província das Alagoas foram recrutados? Respondo, pegando as listagens próprias dos aldeamentos e cruzando a documentação a partir do ponto de vista geográfico. Mas é muito difícil, para não dizer complicado, você conseguir mapear todos os casos de indígenas e de negros, escravizados e libertos, que foram enviados ao fronte. Lembrando ainda que muita gente nem chegou a ir ao fronte, morreu, por exemplo, enquanto estava no translado entre as sedes das províncias e a corte, né? Então, o camarada era colocado numa embarcação em Maceió, por exemplo, no Recife, e ele deveria chegar vivo à corte e de lá marchar 700 léguas até o Mato Grosso, né? Mas aí o cara não aguentava, ele morria de subnutrição, desidratação, o corpo cansava, e aí faltava alimento, era um caos. Nos campos de batalha, João, para você ter noção, as pessoas consumiam a água que muitas das vezes brotava de uma região onde um cavalo tinha sido enterrado, né? E elas acabavam adoecendo e morrendo. Comia-se carne estragada, havia uma ausência muito grande de vegetais e de legumes, então as pessoas comiam muita carne e acabavam adoecendo por isso. A ausência de uma vestimenta que fosse capaz de conter um pouquinho o frio também preocupava, porque as pessoas elas acabavam adoecendo e falecendo também em função, por exemplo, de hipotermia, né? Então, no começo, a guerra era aquela coisa assim, meio que de Hollywood, né, professor? Todo mundo queria ir, as mulheres acompanhavam os maridos. Inclusive, nós encontramos registros de mulheres que insistiam diante das autoridades provinciais. Eu encontrei um documento muito interessante de um grupo de mulheres indígenas que reivindicou a ida ao fronte. O presidente da província barrou, porque existia uma normativa do Império que impedia o recrutamento de mulheres. Elas não iam sob a condição de recrutadas, mas eram impedidas de ir ao fronte. Então elas embarcaram de forma ilegítima e tiveram que desembarcar em Salvador, porque houve uma diligência e aí os guardas nacionais encontraram um grupo de mulheres indígenas e as fez desembarcar em Salvador, e elas esperaram, ninguém sabe quanto tempo, uma embarcação que retornasse a Alagoas para poder levá-las de volta até os aldeamentos. Então, vejo que era uma questão bastante complexa. Aliás, as figuras femininas, né, professor Edson,
foram por muito tempo negligenciadas, apesar da vasta importância para o contexto de guerra, né? As mulheres que foram invisibilizadas pela historiografia, e aí uma professora, Maria Tereza Dourado, ela é do Mato Grosso do Sul, salvo engano, Mato Grosso do Sul, mas ela escreveu um livro muito interessante, aqui faço sugestão de leitura, Mulheres Comuns, Senhoras Respeitáveis. Trata especificamente do protagonismo feminino durante a guerra, inclusive do protagonismo feminino indígena, que é um tema que também merece uma pesquisa aprofundada, porque as mulheres acompanhavam os maridos, costuravam os ferimentos, recolhiam também as cascas de bala, como disse o professor Edson, preparavam os alimentos, atiravam na ausência dos soldados, né? E, enfim, existem poucas pesquisas sobre mulheres na guerra. E uma questão assim, para a gente dar andamento aqui ao debate, é bom que o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, professor Edson e João, desconstrua aquela imagem hollywoodiana de uma guerra, como se as pessoas elas estivessem organizadas, enfileiradas e se confrontando ali no fronte de maneira bastante organizada e ordenada, né? Pelo contrário, a guerra também passava por períodos de improviso e as pessoas nem sempre estavam preparadas para enfrentar os improvisos e acabavam pagando com a própria vida, né? Essa questão é muito séria. Pensar o teatro da guerra no século XIX, por exemplo, uma questão simples e profunda. As pessoas combatiam descalças. Não havia calçados para tudo. A gente imagina hoje um soldado com um coturno, com a botina. Inclusive, sabemos que no século XIX ter um sapato era sinal de status. Era, inclusive, uma diferenciação de um escravizado do século XIX, era ter um sapato. Então, os combates também eram descalços. E as condições de uma guerra sempre são condições precárias. No século XIX, quando ainda não se conhecia as bactérias, os micróbios, havia muitas suposições de sangria, a saúde era pouco conhecida, as doenças eram pouco conhecidas. As mulheres também muitas vezes seguiam seus maridos porque tinham filhos e iam com eles, porque era a única alternativa, às vezes, de garantir estar ao lado do seu companheiro, né? Tem isso. E esse é um tema a ser estudado ainda. É outra temática, estudar a participação das mulheres na Guerra do Paraguai. Recentemente, eu estava observando um texto que no Rio Grande do Sul, que foi outra região também invadida pelo Solano Lopes, o presidente do Paraguai, as mulheres da classe média, elas atuavam na costura, fabricando fardamento para soldados, bonés, recolhiam doações para as famílias. Quer dizer, há formas e formas também de participação. O Chucuru do Urubá em Pesqueira fala de uma indígena chamada Maria Coragem. Ela também foi para a Guerra do Paraguai e, de uma certa forma, virou uma figura mítica, e você vê pelo próprio Maria Coragem, que representava essa coragem, essa força da participação indígena na Guerra do Paraguai. Como é que faz para ter acesso à história dessa Maria Coragem, professor Edson? Bom, eu consegui recolher alguns fragmentos de memórias orais e está lá no trabalho, lá na pesquisa da tese de doutorado, né? Mas são pequenos fragmentos, a gente não consegue fazer uma biografia. A gente está há mais de 150 anos da guerra, pelo menos aí 3 gerações, e muitas memórias elas vão sendo esquecidas, né? Os meios de comunicação de hoje provocam mudanças muito rápidas, né? E isso, de uma certa forma, se perdeu, ou se deixou aquela ideia de contar para os mais jovens essas memórias dos antepassados. Isso é um dos impactos da modernidade. Então, a gente só tem fragmentos, mas o pouco que eu consegui recolher está lá na pesquisa do doutorado. É válido também mencionar, professor, o caso da Juvita Feitosa, né, que foi estudada lá pelo professor Johnny Araújo, do Piauí. Juvita se vestiu de soldado e se alistou na província do Piauí, foi descoberta e depois se tornou um símbolo do alistamento. Ela não era indígena, né, mas se tornou um símbolo do alistamento. E aí, questão, João, quando você perguntou, eu queria retomar aquele debate acerca dos alistamentos, você perguntou como as pessoas elas se alistavam, e o que é que fascinava, o que é que fazia com que as pessoas elas pensassem assim, é bom ir para a guerra. Os jornais, eles passavam ali por um processo de disputa constante no século XIX. Se você pegar os jornais, por exemplo, do Paraguai, eles vão dizer que o Império, eles vão dizer que Pedro II era um macaco,
né, professor Edson? E que o Paraguai deveria destruir o macaco que seria o império, né? E no caso do Brasil, por outro lado, ele dizia o seguinte: olha, a gente Já tinha fake news na época, né, professor Adalto? já tinha fake news. Inclusive, existem charges de autoridades trajando figuras animalescas, utilizando os trajes de personalidades públicas, e essas imagens circulavam nos jornais. As pessoas que tinham acesso a esses jornais, evidentemente, no geral, pertenciam às camadas mais abastadas da sociedade. Afinal de contas, a gente está falando aqui de um império que tinha a maioria da população era analfabeta, né? Mas as pessoas que tinham acesso aos jornais acabavam estimulando outras pessoas a participarem da guerra. Então, e sem contar, por exemplo, aqueles que tinham poder econômico suficiente, e mesmo os que não tinham poder econômico suficiente, faziam uma certa economia e bancavam expedições de recrutamento e envios de soldados através dos donativos enviados à pátria, né? Então, às vezes o cara, por exemplo, João, era um idoso, ou então ele tinha um braço amputado, mas ele trabalhou nos Correios, ou ele era um professor aposentado, e aí ele cedia parte do seu salário para custear as investidas de guerra das províncias e, evidentemente, do Império, né? Por exemplo, eu lembro que teve um professor numa região ali próxima do aldeamento de Atalaia, aqui em Alagoas, ele se chamava Plamírio, eu acho que Plamírio Albuquerque, e ele colocou assim, que estava doando o soldo, aliás, o salário, por um ano, porque achava-se que a guerra acabaria em até um ano, e para se sustentar, o cara foi arrumar outro emprego. Quer dizer, o cara era aposentado, ele cedeu a aposentadoria para a província e arrumou um emprego para poder se manter, né? Eu não sei se depois a província realmente devolveu a aposentadoria ou resolveu ficar com essa grana durante todo o processo da guerra. E o empreendimento também deve ter sido muito caro, né, professores? A guerra, de modo geral, deve ter sido um processo caro. E eu me pergunto também se a taxa de impostos nesse período ela vai subir, né? Se isso vai refletir também em quem não foi para a guerra, como, por exemplo, os donos de engenho, né? Se as pessoas, vamos dizer assim, que colaboravam, vamos dizer assim, entre muitas aspas, com os impostos do Império, se vai apertar o calo dessas pessoas também, né? Eu acho que, em decorrência da guerra, não só os impostos aumentaram, mas havia um processo também de caos social, né? Porque, da mesma forma em que criou-se um decreto estipulando normas e vantagens do alistamento de pessoas comuns à causa da guerra, também criou-se um decreto para o alistamento de guardas nacionais. E depois os guardas nacionais eles começaram a desertar, a resistir. Isso gerou um clima de muita insatisfação no contexto provincial, nos contextos provinciais. Ou seja, como que o cara é guarda nacional e de uma hora para outra ele acha que a causa da guerra é de menor importância, estabelece negociação com outras províncias, com autoridades em outras províncias e começa a fugir do fronte. Então, o que estava em jogo, João, ali no contexto, pelo menos das províncias, das chamadas províncias do norte, era a questão da mão de obra, que era muito importante, né? Para você ter noção, boa parte da Mata Atlântica, no caso de Alagoas, foi devastada durante a Guerra do Paraguai, né, professor? Em fim do século XIX, a Mata Atlântica praticamente tinha sido devastada aqui em Alagoas, para dar lugar justamente às plantations canavieiras, né, ao universo ali de produção açucareira. Quer dizer, para você devastar, precisa de mão de obra. Para fazer os engenhos funcionar, você precisa de mão de obra. Senhor de engenho não se voluntariava para a guerra. Senhor de engenho não foi para a guerra. Adalto, e parece que em algum momento, se o filho mais velho de um oligarca era recrutado, ele podia ceder 10 escravizados. Procede essa informação? Ele comprava um escravizado e mandava um substituto. E aí, o que é que o escravizado ganharia com isso, João? Veja que jogo cruel. Qualquer pessoa poderia comprar, mas aí o escravizado no século XIX era um artigo de luxo, né? Não era todo mundo que tinha condições de comprar. E tinha que ser um escravizado em condições suficientes de combate. Mas o cara comprava um escravizado e ele dizia assim, olha, vá para a guerra no meu lugar. Se você sobreviver, você ganha liberdade. O cara ia para a guerra, passava um período gigantesco lá, porque 6 anos para quem está na guerra é um período longo, e aí muitas vezes voltava doente, com o braço amputado,
não sabia sequer, por exemplo, chegar à província de origem, na maioria dos casos, o cara era do Ceará, e para voltar para o Ceará era um problema, porque o transporte não era facilitado da forma como nós conhecemos, e aí muitas vezes o cara conseguia voltar, os soldados conseguiam retornar às suas províncias de origem. Quando desembarcavam, eram reescravizados, ou seja, era um jogo cruel. Participar da Guerra do Paraguai não era uma atividade de todo prazerosa. Era, no geral, uma atividade militar muito precária. Né? Os que não conseguiam escapar do exército, quais estratégias que eles encontravam, às vezes até para não lutar na guerra mesmo, né? Como vocês falaram, era de fato desorganizado, então talvez até que devia ser relativamente fácil uma pessoa que não vou lutar nessa guerra e fugir no meio do mato, por exemplo. Era muito comum, existem relatos, né, de fugas nesse sentido, de alianças, né, com, vamos dizer assim, com quilombos próximos ali da região, que às vezes eles até se deparavam com comunidades indígenas de modo geral. Existem relatos, né? Agora, lembrando sempre que desertores na guerra são assassinados. Né? Então, se você fosse apanhado, você pagaria com a própria vida. Mas porque o tribunal tem uma pena que é rápida e é considerado traidor da pátria. Inclusive, ainda hoje, a Constituição Federal Brasileira prevê, né? Pena de morte em caso de guerra. Então, em caso de guerra, você não tem eleições e tem a pena de morte compulsória, né? Sim. Nós encontramos, por exemplo, e aí o próprio professor Francisco Doratioto, no livro Maldita Guerra, escreveu sobre essas questões, esboçando casos de fugas estratégicas, né? E muitas vezes fugas em massa. Eu lembro que tem uma cena lá, me parece que na vila de Miranda, ou Mirandela, eu não lembro exatamente, mas... Miranda, eu acho que é no Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul. É Miranda, em que os soldados chegaram e a cidade estava praticamente esvaziada, né? Todo mundo fugiu, porque participar da guerra era algo absolutamente degradante. Eu lembro também de um caso que as pessoas elas se apropriavam do armamento e montavam grupos, e esses grupos começavam a resistir contra os recrutadores. E aí, a título de curiosidade, no final da Guerra do Paraguai, um grupo de indígenas daqui de Alagoas, assenhorados ali por uma figura enigmática chamada de Capitão Salazar, acabou se apropriando de uma certa quantidade de armamentos. Eles montaram uma guarda particular do diretor-geral dos índios quando os aldeamentos foram considerados extintos. Ou seja, em 1872, João, o governo provincial decretou a extinção dos aldeamentos em Alagoas, alegando não existirem mais indígenas em solo provincial. Aí a pergunta que surge se os indígenas foram recrutados, combateram na Guerra do Paraguai em número superior ao da Guarda Nacional, como 2 anos depois eles deixaram de existir? Evidentemente que foi uma extinção artificial, que não levava em consideração, por exemplo, os lugares ocupados pelos próprios indígenas, as demandas, e não enxergava ou se faziam ou negligenciavam, melhor dizendo, a presença dos indígenas no contexto provincial, na própria construção da história da província. E aí o Leite Pitanga ele negou a extinção dos aldeamentos e ele foi até onde deu para reverter o processo e, afinal de contas, acabou sentenciando a extinção legal dos aldeamentos. Somente em 1942, já durante a incumbência do Serviço de Proteção aos Índios, é que os indígenas em Alagoas conseguiram, no caso os Cariri Chocó, em Porto Real do Colégio, conseguiram o reconhecimento étnico e depois, em 1952, o Chucuru Cariri, em Palmeira dos Índios. E em 1985, já na gestão da FUNAI, os Vassucocal, na região ali da zona da Mata Norte, no caso em Joaquim Gomes, conseguiram reconhecimento por seus antepassados terem combatido na Guerra do Paraguai. Então veja que são histórias conectadas, né? Tem uma manifestação sociocultural muito presente nos festejos juninos em Pernambuco, que é o Bacamarteiros. São pessoas com a roupa azul e uma das narrativas das origens são pessoas que retornaram da Guerra do Paraguai, desses combatentes, e ficaram com essa arma. E hoje eles dançam, fazem atiro com pólvora, inclusive tem que ter uma licença do Exército para comprar essa pólvora. E uma das narrativas de origem desses grupos são vários
Eu não sei em outras regiões do Brasil, mas no Nordeste, em Pernambuco, eu não sei, inclusive, se tem em Alagoas, o Adalto pode confirmar, mas são vários desses grupos com a roupa azul, e aí eu fico pensando também se era algum tipo de fardamento da Guerra do Paraguai, não sei, e eles reverenciam esse momento. Mas é importante que a Adalto comenta, é que muitos indígenas possivelmente vieram e trouxeram suas armas. E, com isso, de uma certa forma, causou um certo receio, como diz o Clóvis Moura, que escreveu o Quilombismo no Brasil, sobre os quilombos, temores pânicos. Índios armados sempre é problemático. Aliás, permanece ainda hoje esse enigma. Nós adoramos os índios, nós, as pessoas em gerais. O índio que dança, o índio que apita. Inclusive, a gente podia até levar e deixar em cima da mesa, né? Para dançar para a gente, porque é um brinquedinho. Mas na hora que esse indígena reivindica seus direitos, principalmente as terras demarcadas invadidas, esse índio é problemático. Então, há um certo temor, receio da sociedade. A gente tem o índio do carnaval, o índio que grita por seus direitos. Esse índio é problemático. Estudando a história da própria colônia, né, existe esses relatos dos próprios padres jesuítas, né, que falam que alguns são pacíficos, que dá ali pra gente catequizar, mas outros não, eles comem os guerreiros das outras tribos, então com eles não tem como, então. Não, é uma questão assim, só pra gente rir um pouquinho, na história do Brasil, essa coisa do indígena mitificado é muito comum. Eu estava lembrando aqui de um certo presidente da República que adorava ver um indígena nu, né? Que era o Getúlio Vargas. Tem uma imagem na internet. Depois o ouvinte que quiser checar, pode checar, ver se é uma fake news. O Getúlio observando um indígena nu. Você lembra dessa imagem, professor? Sim, e aí a gente remete a outra discussão, que é a instituição do Dia do Índio no Brasil. Isso é uma discussão lá em 1940 no México, isso é trazido para o Brasil, e não por acaso é o dia do aniversário de Getúlio Vargas. E como bom presidente populista, ele trazia os indígenas do Xingu, armava um tablado lá, um palco na Praia do Arcoador, no Rio de Janeiro, e a gente também não podemos esquecer a influência das ideias de Freud, né, da sexualidade. Então, ver um índio como um bicho exótico nu deve ter enchido as mentes e os corações de muita gente boa, né? Então, perceber esse ser pensado de forma animalesca, né, diferenciado. Então, eu não tenho nenhum estranhamento em saber que havia também essa ficção, né? Essa fixação de ver o índio nu e, quem sabe, até pensar em levar para casa, né? Aí eu queria falar um pouquinho também sobre os impactos, né, da Guerra do Paraguai. Eu queria que o professor Adalto falasse um pouquinho do desfecho dessa guerra, né? Se os ouvintes quiserem, a gente tem aqui um episódio sobre a Guerra do Paraguai, que foi gravado com o historiador Victor Isaacson. Eu não sei se o professor Adalto ou o professor Edson conhece, mas ele é um historiador também que pesquisa essa área temática, né? No ano de 2021 a gente gravou com ele sobre a Guerra do Paraguai, falando um pouco mais da perspectiva política e econômica, principalmente da coroa, né? Do Paraguai, da Argentina e do Uruguai, nesse sentido. Aí, professores, eu queria saber, né? Como que esses indígenas, eles voltam? Porque vocês falam, né? Que alguns voltam mutilados, outros provavelmente deviam voltar com a cabeça toda zoada, né? Porque, assim, em guerra, com certeza isso deve causar algum tipo de sequela. E aí, como é que eles voltam, né? Os que voltam também, nesse sentido, né? Como é que eles voltam? Então, João, esse é um dos temas que continuam a reclamar a atenção dos historiadores, dos pesquisadores de maneira geral. O pós-guerra entre as populações indígenas, eu diria até mais, entre as populações indígenas e populações negras, escravizadas e libertas, né? No caso das populações indígenas, até onde a gente conseguiu chegar, observar, pesquisar, os indígenas eles retornaram buscando reconhecimento do ponto de vista dos territórios que não haviam sido demarcados e encontraram realidades bastante obscuras. Uma realidade que foi muito observada, pelo menos aqui para Pernambuco e Alagoas, foi justamente a da invasão dos territórios, não somente pelas plantations canavieiras, mas também pelas criações de gado e por outras formas de exploração territorial, indígenas mutilados,
indígenas que jamais retornaram às suas províncias de origem. Por exemplo, eu fui ao Arquivo Histórico do Exército, o AEX, e eu encontrei casos acho que 2 casos de indígenas que perderam-se das suas províncias de origem, e encontrei casos de soldados comuns, né, que não tinham pertencimento étnico, que pleiteavam junto à corte, porque você poderia pedir o pagamento das indenizações diretamente na corte, então as pessoas elas pediam para retornar às suas províncias e passaram anos e não conseguiram e faleceram na corte. Né? Então, o pós-guerra, para as populações indígenas, revelou-se desastroso, né? Inclusive para o próprio Império. Ou seja, o Império saiu arrasado. O Império acreditava numa guerra de curta duração. O próprio professor Victor Isaacson escreveu um texto magnífico que se chama O Cerne da Discórdia. É um texto que deve ser lido por todos nós que nos interessamos pela Guerra do Paraguai. Então, o pós-guerra revelou-se muito desastroso para as populações de forma geral. Nós tivemos, por exemplo, o caso dos cofres públicos que ficaram praticamente esvaziados durante o processo ali de finalização da guerra, uma crise no exército sem precedentes, porque nós não tínhamos um exército eficiente que pudesse ser utilizado em uma guerra, e como saldo, eu acho o saldo mais, eu diria assim, mais dramático da Guerra do Paraguai foi o fim do Império, né? Quer dizer, a guerra ela conduziu de certa forma o Império para sua derrocada com a proclamação de uma república oligárquica por militares que inclusive eram militares de Alagoas, né? Então eu acho que em linhas gerais a guerra mostrou-se como um movimento, um momento, um episódio histórico muito desastroso e catastrófico entre as populações indígenas, que não se vitimizaram, pelo contrário, buscaram na guerra subsídios para amparar suas próprias mobilizações. É bom que se diga sempre, né? E aí está o caso dos Funiô, do Chucuru, né, professor? Sim, sim. Eu acho importante a gente retomar esse tema e como a guerra contra o Paraguai, a guerra da Tríplice Aliança, deixou marcas no Brasil. Você tem bairro do Iti, o Maitá, que é um bairro chique no Rio de Janeiro. Você tem uma cidade no Rio Grande do Norte chamada Cerro Corá, uma das batalhas da guerra. E você tem vários lugares, ou Rua Voluntários da Pátria, que é uma rua importante em Porto Alegre, chamada Volunta, né? Como o gaúcho gosta de simplificar as coisas, chamada bicicleta bici, a bisavó a bisa, então chama a rua Volunta, né? A Volunta, a Voluntária da Pátria. E em várias capitais, várias cidades brasileiras, tem a Rua dos Inválidos. Os inválidos se remetiam exatamente à espécie de hospitais, asilos, que recolheram essas pessoas que voltaram mutiladas da guerra. Mas o Adalto lembrou aí os custos da guerra. O Brasil não tinha um exército, iniciou uma dívida, né? Teve que pegar dinheiro emprestado da Inglaterra. Isso combateu muito a economia do Império Brasileiro. Então, esse custo para formar esse exército. Por outro lado, você tem a profissionalização do exército. O exército que se fez nesse processo da guerra. E esse exército, esses militares, voltam empoderados e começam a questionar a monarquia. E serão eles que vão dar o golpe da República, né? Não esqueçamos disso. Esse é um aspecto sociopolítico. Do ponto de vista indígena, como bem colocou o Adalto, existiam promessas de demarcação das terras indígenas. E a gente encontra nas memórias orais Chucuru, Dororubá em Pernambuco, Funiô em Pernambuco, relatos de possíveis, né, voluntários indígenas que retornam e em algum momento se ofereceu recompensa e que seria em dinheiro. E os indígenas então afirmam em suas memórias orais que seus antepassados recusaram o dinheiro e pediram a demarcação das terras. O que ocorre? E o professor Adalto talvez tenha mais fonte, mais informações sobre essa temática. Foi destinado, pelo menos a nível de papel, lote de terra para alguns voluntários. Eu encontrei na documentação da pesquisa de mestrado um voluntário que estava solicitando há muito tempo e não era atendido o pedido dele de reivindicação do lote de terra que ele tinha direito como ex-combatente da Guerra do Paraguai. Então, possivelmente, assim como os soldos que seriam pagos também não foram pagos. A promessa, a lei não foi cumprida. Então, possivelmente,
em algum momento um ou outro indígena recebe um lote de terra. E possivelmente houve cerimônias no Rio de Janeiro para esses voluntários serem recebidos pela princesa Isabel, pelo imperador. Então, nas memórias indígenas, nós encontramos muitos relatos que a princesa Isabel deu a terra. Então, isso a gente pode estabelecer um vínculo com esse lote de terra e que foi interpretado, lido pelos indígenas como a demarcação dos seus territórios. Mas a pesquisa do professor Adalto apontou muito bem que o deslocamento, voluntário ou não, de indígena para a guerra, fez com que fosse ampliada a invasão dos territórios. Então, na medida em que o recrutamento aconteceu, o deslocamento dessa força de trabalho militar indígena ocorreu, os oligarcas latifundiários invadiram as terras. Então, se consolidou isso. O que é que acontece? Os indígenas voltam para os seus territórios de origem e se transformam em trabalhadores alugados, meeiros, trabalhadores nas fazendas, ou instalados nas suas terras, trabalhando para os invasores em seus próprios territórios. Então, essa é uma situação que vai permanecer até pelo menos os anos 20, 30, 40, 50, quando inicia a mobilização já aí na época do SPI, Serviço de Proteção aos Índios, indígenas reivindicando seus territórios de origem, mas isso é conversa para um outro momento. Mas o que a gente encontra é a usurpação, a consolidação da usurpação das terras indígenas e essa tentativa de afirmar o direito a elas, porque ela é uma conquista dos antepassados, derramaram o sangue, como diz o Chucuru, porque foram os seus antepassados que venceu a Guerra do Paraguai lutando pelo Brasil. Por isso eles têm direito aos territórios. E é um discurso que se repete não somente entre os Chucuru, né? Os Vassucocal, por exemplo, em Alagoas, tiveram reconhecimento, como eu disse anteriormente, tiveram reconhecimento étnico em função do engajamento dos antepassados na guerra. Inclusive tem o caso de uma indígena, pessoal, acho que ela foi entrevistada pelo professor Clóvis Antunes, acho que é Maria Dolores, e a Maria Dolores, ela dizia o seguinte, João e ouvintes, ela dizia assim, que Juvenal era um detentor de terras, um grileiro lá na região de Joaquim Gomes, aqui em Alagoas. Então, Juvenal ele morreu cego porque ele não garantiu as promessas do Império às populações indígenas. Então, existe ainda essa... É muito latente ainda a cobrança das terras pelas populações indígenas em função dos embates no Cone Sul, né, na Guerra do Paraguai. E uma questão também, professor Edson, eu acho que é digna de menção, é a dos prêmios de guerra. Né? Muitos indígenas voltaram do fronte trazendo utensílios, capes, trazendo fardamentos, espadas, trouxeram insígnias, né, para provar que realmente haviam combatido no fronte e que por isso, aí João, os indígenas iam até a sede do governo provincial e diziam aqui, ó, eu fui para o Paraguai, está aqui a prova material, agora eu quero a demarcação do meu lote de terras e eu quero a demarcação no aldeamento, quero o reconhecimento. Transitava, em paralelo ao processo da Guerra do Paraguai, um artifício jurídico que também foi muito nefasto na história dos povos indígenas, chamado de Lei de Terras de 1850. Você até citou aqui no nosso roteiro a Lei de Terras de 1850. A Lei de Terras foi o artifício utilizado pelo governo provincial das Alagoas para decretar a extinção dos aldeamentos. Então, observe que existia, de certa forma, um conjunto de medidas que fazia com que os indígenas, ou que fez com que os indígenas, de certa forma, tivessem suas terras usurpadas em função do contexto histórico que se formou ali durante a Guerra do Paraguai. Então, a guerra ela é central, pelo menos do ponto de vista da história de Alagoas, especificamente, é central para que compreendamos os lugares ocupados pelos povos indígenas na história de Alagoas e, quiçá, na história do Nordeste e, digo além, na história do Brasil. Né? Repensar a história do Brasil, incluindo as populações indígenas, é fundamental. E eu acho que nós precisamos cada vez mais ocupar os arquivos, ler a documentação e buscar entender os jogos instalados, jogos de poder instalados durante esses processos históricos. Né?
E aí, professor, eu queria até falar sobre isso, né? Porque a sua pesquisa, de fato, ela busca, né, desafiar essa visão tradicional da história que retrata os indígenas só como, vamos dizer assim, populações passivas, né, ali na colonização e basicamente extintos aí, pelo menos dos cânones da história do Brasil que a gente conhece. E como que a nova história indígena, ela permite reinterpretar o protagonismo desses grupos, não só durante a guerra, mas durante toda a história do Brasil, né? Porque eles estiveram presentes, ativos, né? Na colônia, no Império, na República. Eu conversei com o professor Edson sobre o Chucuru, mas também sobre a origem do 19 de abril como data, né? Como marca do Dia dos Povos Indígenas. E ele justamente fala disso, dessa ação, né? Dessa participação dos povos indígenas em todo o século XX, tanto na era Vargas, tanto na República Café com Leite, tanto na ditadura militar. Então, como que a sua pesquisa, mas não só a sua pesquisa, essa nova história indígena, ela pode nos ajudar com essa nova compreensão da história do Brasil, de modo geral? Então, a gente precisa, eu acho que aí tem duas questões. O professor Edson tem mais propriedade para falar sobre a nova história indígena do que eu, porque, afinal de contas, o professor Edson é pesquisador de longa data, né, e é uma pessoa que tem sido muito citada, né, nas pesquisas, tem influenciado uma rede de pesquisadores, de historiadores. Mas me parece, João, que há dois movimentos bastante interessantes quando a gente fala de nova história indígena. O primeiro deles é sempre lembrar das demandas atuais. Então, estudar a história dos povos indígenas, ou os indígenas na história, como o professor Edson bem colocou, também tem a ver com as mobilizações atuais. De nada valeria o nosso esforço acadêmico se nós não pudéssemos, de certa maneira, compreender ou buscar reinterpretar os papéis ocupados pelos povos indígenas no sentido de amparar as demandas atuais. Essa é uma questão. A segunda é a abertura dos arquivos e de novas formas de interpretação para que possamos fazer novas leituras acerca da história do Brasil, incluindo as populações indígenas. Não como vítimas passivas do processo de colonização, de formação do Estado, de consolidação da República, no processo, por exemplo, de deflagração do golpe de 64 e de opressão, não como vítimas, mas como sujeitos ativos que participam e que fazem a história acontecer, né? Então, a nova história indígena ela surgiu justamente para abordar as populações como ativas no jogo político, no jogo social, ou seja, indígenas que fazem a história e que dela também tiram proveito, né? Que reinventam a sua própria existência a partir dos processos históricos, né? Eu acho, inclusive, que merecia um episódio só para falar sobre a nova história indígena e as pesquisas mais atualizadas. É uma conversa longa, né, professor Edson? Mas me parece que a abertura dos arquivos e as novas formas de interpretação da documentação são essenciais para que compreendamos os papéis ocupados pelos indígenas na história do Brasil. Esse é um movimento que surge lá na demanda da Assembleia Nacional Constituinte e na formulação da Constituição Federal de 1988, quando vários setores da sociedade se mobilizam para colocar na Constituição e elaboração seus direitos. Os indígenas também se mobilizaram. E, ao fazer isso, a necessidade de pesquisas que viesse situá-lo historicamente, né? Como foi acentuado pelo Adalto, as mobilizações indígenas também provocam novas pesquisas. Agora, eu queria ainda retomar o diálogo anterior sobre os impactos da Guerra do Paraguai para os indígenas na atualidade. E eu penso que é necessário também registrar que o Chucuru do Urubá, que eu estudei, ele se sente motivado à busca do reconhecimento no momento que eles vão atrás das pensões para a viúva dos maridos que participaram da Guerra do Paraguai. Isso em 1953, 54. Então, há uma mobilização do Chucuru do Urubá, eles vão ao Rio de Janeiro saber se as viúvas tinham, ou no caso, as netas, as bisnetas, tinham direito à pensão porque seus antepassados participaram da Guerra do Paraguai. E, a partir daí, eles entram em contato com o SPI e conquistam a instalação de um posto do SPI na Serra do Urubá, em Pesqueira. Então, veja como esse tema da Guerra do Paraguai ainda mobiliza direitos.
Então, se você vai atrás das pensões, logo você está afirmando a identidade indígena, uma descontinuidade desse processo histórico. E isso nos provoca enquanto pesquisadores. E aí eu penso que é lapidar, sempre repetir a frase de quem nos inspirou, João Manuel Monteiro, um historiador que, de uma certa forma, inaugurou essas abordagens recentes na história sobre os indígenas no Brasil. Precisamos povoar a história. Infelizmente, algumas abordagens, mesmo dita progressista, de uma certa forma, invisibilizou os indígenas. O papel nosso é trazer os indígenas, apresentar os indígenas, às vezes evidenciar os indígenas como participantes da e na história. Precisamos repovoar a história do indígena. E é isso que nós estamos fazendo. A história indígena ainda continua, de uma certa forma, residual, né? Ainda é no campo da antropologia uma abordagem da maior monta, mas no campo da história, pouco a pouco, a gente também tem uma contribuição significativa. E eu penso que também a necessidade de um diálogo interdisciplinar entre diferentes campos de conhecimento, como a antropologia, a sociologia, a linguística, a arqueologia. Isso vai enriquecendo mais ainda esse debate sobre os indígenas na história do Brasil. Bom, de fato, professor. E aí, professor Adalto, só para a gente finalizar, e fica até o convite para vocês, tá? Se vocês quiserem um dia vir falar comigo, com a gente aqui sobre essa nova história indígena e as formas, né, de se pesquisar os indígenas na história, a gente está super aberto aqui para ouvir vocês, tá? A gente vai indicar colegas. Perfeito, então. E aí eu queria que o professor Adalto e até o professor Edson também, né, se puder, indica pra gente algum tipo de referência, de filme, de livro, sabe, de música, né, para quem deseja compreender um pouco sobre a participação dos indígenas na Guerra do Paraguai, mas não só isso também, né, compreender também a participação dos povos indígenas na construção da própria história do Brasil, né, porque eles já estavam aqui desde antes do que se chama Brasil, por exemplo. Então, especificamente sobre povos indígenas, eu não conheço nenhum filme. Agora, eu conheço, me lembro aqui do Guerras do Brasil, uma série documental, saiu, me parece, em cinco episódios, né, professor Edson? Um episódio específico sobre a Guerra do Paraguai. Como subsídio didático, eu me lembro de um quadrinho que saiu recentemente, e temos os textos de um professor da USP, André Turou, o Toral. Ele escreveu também um quadrinho, é um quadrinho já ali do início dos anos 2000, mas eu só conheço essas referências, né? Afinal de contas, a Guerra do Paraguai, a presença indígena na guerra é um tema que carece de pesquisas com muita urgência, né, professor? De uma forma geral, sobre os indígenas, até já falamos aqui, eu vejo o livro da colega Maria Regina Celestino de Almeida, Os Índios na História do Brasil, um livro de bolso, acessível, da Fundação Getúlio Vargas, como um livro introdutório e importante, porque traz as abordagens recentes. Especificamente sobre a Guerra do Paraguai, eu não conheço, talvez tenha textos de espaço publicados em revistas, mas isso, quem sabe, não seja exatamente uma tarefa do professor Adalto, pensar um livro didático. A questão é que esses temas sempre são muito amplos. E você escrever um tema desse, você incorre no erro de lacunas. Por exemplo, eu venho pensando há muito tempo, estou me aposentando na frustração, um subsídio didático sobre os índios em Pernambuco. Mas isso sempre vai ter lacunas, críticas, mas penso que eu vou fazer. Eu já convidei colegas, ninguém faz. A gente precisa colocar o material didático na mão do professorado. A Lei 11.645, 2008, o parecer de CNE 14 de 2015, tornou obrigatório o ensino da temática indígena, história e culturas indígenas. Cadê os subsídios? E você encontra, recentemente eu fiz uma crítica ao material muito bem feito sobre o norte, mas que enfoca a perspectiva arqueológica. E nós temos poucos subsídios ou aventuras de exotizar, folclorizar. A gente precisava, na verdade, eu imagino que isso seja um trabalho de um coletivo, pensar nós, pesquisadores e pesquisadoras, traduzir sem empobrecer nossas pesquisas acadêmicas para acesso à educação básica. Não é um trabalho fácil, é difícil, e depois
o processo de produção e divulgação desse trabalho, ninguém está pensando aqui em ganhar dinheiro, mas de divulgar, colocar à disposição, é outro trabalho também difícil, demorado. Nós não somos escritores de livros, nós não somos editores de livros, nós não sabemos vender livros, né, professor? E isso tem estudo. Nós somos pesquisadores e tentamos exercer da melhor forma a nosso ofício. Mas esse é um debate importante, pensar o ensino dessas temáticas. Né? Isso é muito caro e precisamos também investir. Existe hoje uma rede de mestrados profissionais em História. Até lecionei um dessa, o Prof. História. E aqui e acolá tem sido elaborado algumas dissertações, hoje tem doutorado, sobre a temática indígena. Agora, essas dissertações precisam ser melhor divulgadas, traduzidas para a educação básica e pensar em questões práticas, né, para o cotidiano da sala de aula. Não é fácil. Eu, inclusive, com o professor Adalto, a gente ensaiou um texto sobre o trabalho indígena que foi publicado na revista História Hoje, são tentativas, mas ainda são muito incipientes. É um desafio para pensarmos os indígenas na história e a tradução disso para o ensino de história. Não é fácil, é como assobiar, chupar cana e fazer careta. Nem sempre a gente consegue. É aquele ditado que está em voga, é trocar o pneu do carro com o veículo em movimento, né? Absolutamente impossível. João, as referências aos textos que eu citei são Adeus, Chamigo Brasileiro, Uma História da Guerra do Paraguai, de André de Toral. Agora, lembrando que é um quadrinho do início dos anos 2000, né? Foi publicado em 1999, e recentemente, veja, 20 anos depois, publicou-se um texto chamado Guarani, a Terra Sem Mal. Eu até tenho esse quadrinho aqui em casa, mas eu conheço apenas esses dois quadrinhos, um de maneira mais genérica, né, no caso do Toral, e esse outro, Guarani, a Terra Sem Mal, é um texto mais centrado sobre populações indígenas. Agora, a crítica que eu faço é ainda pensando indígenas de maneira exotizante, não considerando, por exemplo, indígenas na região nordeste, né, no norte imperial, e aí isso é um problema. Sobre o mercado editorial, professor, aí eu estava lembrando, nós acumulamos N tarefas, né? O senhor muito mais do que eu, porque tem as atribuições da pós-graduação e de outras demandas, inclusive familiares, quer dizer, nós temos um tempo reduzidíssimo para pensar a produção de subsídio didático e não temos investimentos. E o que nós encontramos é um mercado editorial que muitas vezes demonstra uma certa insatisfação ou falta de interesse pela publicação de textos atualizados sobre a temática indígena que sejam acessíveis aos professores de educação básica, aos colegas e às colegas de educação básica. O que não quer dizer que nós não o façamos. Né? Nós criamos uma editora, é uma editora que pertence a um grupo de pesquisa, a editora GPAL, que tem publicado textos atualizados sobre populações indígenas em Alagoas, sobre outras populações subalternizadas no contexto do Nordeste, e há um custo muito baixo, tem disponibilizado gratuitamente material na internet. Nós temos uma revista, né, professor, a revista Campeô, que também publica artigos sobre povos indígenas, mas ainda são, assim, tentativas incipientes de uma expansão de publicações sobre populações indígenas no universo acadêmico cada vez mais competitivo e que, de certa maneira, ainda fortalece um certo preconceito em publicar materiais sobre populações indígenas, né, infelizmente. Mas a gente tenta, né? O próprio texto da minha tese, por exemplo, foi pensado a partir de um ponto de vista mais didático, né? Quer dizer, não é uma linguagem acadêmica da forma como a gente imagina, porque também foi pensado para que pessoas que não pertençam ao universo acadêmico consigam ler e compreender o que se buscou ser dito, né? O que nós tentamos demonstrar ao longo da tese. Mas, enfim, fica aqui meu agradecimento, a disponibilidade de participar de outros episódios, se assim for importante para o podcast. Agradeço a paciência daqueles e daquelas que nos ouviram até aqui. E agradeço ao professor Edson a parceria de sempre, o aprendizado. Ele não gosta que eu diga, João, mas o professor Edson é o meu guru. Ele diz que
não tem pupilo, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, eu tenho uma dívida de gratidão impagável com o professor Edson, porque ele tem uma tarefa de vida muito bonita, que é qualificar pessoas que tiveram ou que têm origens sociais bastante subalternizadas, formações precárias, e fazer com que essas pessoas, de uma forma ou de outra, sigam o legado. Né? Eu sou uma dessas pessoas, né? Filho de agricultores, que com muito esforço consegui chegar à pós-graduação, concluir o doutorado, passei num concurso de universidade pública, e isso só aconteceu mediante os esforços, também os investimentos do professor Edson. Né? Então, queria registrar esse agradecimento público aqui. Ele sabe disso, eu falo disso em outros momentos, falei já em outras oportunidades, mas é sempre bom registrar, porque o que nos motiva muitas vezes está diante dos nossos olhos e a gente acaba não enxergando. Mas é isso, agradeço o João, agradeço o professor Edson e me coloco à disposição. Eu também agradeço, João, a oportunidade, o convite. É sempre bom ouvir o Adalto, eu aprendo muito. Exageros à parte, os méritos são dele, como eu disse lá no início, é um pesquisador sério, dedicado, talentoso e tem um futuro que começou ontem brilhante, e eu fico muito feliz em poder ter contribuído de uma certa forma para essa trajetória. Mas o Adalto também sabe que eu não formo nem discípulos nem seguidores. Eu acho que o papel nosso é apontar caminhos e as pessoas trilharem seus caminhos. E eu quero acompanhar ainda, e tenho certeza que o Adalto vai brilhar mais ainda do que está brilhando. Então, agradecer e dizer que eu estou à disposição. Por mais que o professor Edson não se veja assim, de fato o senhor inspira, viu, professor Edson? O trabalho inspira, então, mesmo o senhor não querendo, você acaba colhendo seguidores de forma involuntária, tá? Mas o seu trabalho é muito bom, inspirou o Adalto, me inspirou, com certeza inspirou muito mais gente aí ao longo dessa sua carreira, que é muito grande, né? E para você que ouviu até aqui, não deixa de comentar, comente suas impressões, deixem perguntas, sugestões. E muito obrigado aí novamente, professor Adalto, professor Edson, e até a semana que vem aí para os nossos ouvintes.